Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e esse é o vídeo para tentar ressuscitar um defunto chamado canal Teixeira Games BR. E sim, meus amigos, estou aqui para fazer um vídeo falando sobre a banlist, esse assunto tão útil, tão relevante que vocês tanto gostam de clicar. A gente vai comentar um pouquinho sobre as expectativas que eu, particularmente, tenho para a banlist que vai lançar em breve. Quando lança? Não sabemos, ainda não sabemos quando vai lançar. O certo é, teve a coleção de Duelist Nexus, já estamos aí com um pouco mais de um mês e meio, com essa nova coleção girando o metagame. Teve impacto, inclusive tem torneios aqui, ó, o último ICS que teve foi esse aqui, o ICS Vancouver, onde teve um impacto grande dos Unchained, por exemplo, dentro do metagame, e a última banlist foi lançada lá por maio, final de maio, se não me falha a memória. Passamos por todo o metagame, teve questão de mundial, tem agora a nova coleção. Daqui a pouco chega a nova coleção de Age of Overlord, né? Daqui a pouco, no final de outubro, começo de novembro, né? Então, quando que vem essa banlist? Particularmente, eu acho que essa banlist, ela tá num momento ali que, pra Konami, não sei porquê, é um feeling, tá? Do feeling, que como está agora, penso eu, que essa banlist, ela não tem um apego específico. Consegue me entender? Quando você para pra olhar os aspectos da banlist, que inclusive já fiz um vídeo aqui em cima falando sobre do que se trata de fato uma banlist no jogo, ela tem alguns aspectos pra olhar. E um desses últimos aspectos é o fator de jogabilidade. Tá ligado? Um fator de saúde de jogo, um fator de fato de impacto no game. Geralmente, principalmente, tem as questões apegos comerciais, tá ligado? Vai vir um novo deck, vamos tirar uma carta da banlist, sabe? Tá tendo um deck novo pra chegar, eu preciso tirar o deck atual de circulação, de modo em que ele não atrapalhe a venda do meu próximo deck, e assim por diante. Sinceramente, eu não consigo enxergar algum desses apegos vindo por aí. Então, facilmente, eu consigo vislumbrar que a nossa pool atual vá até o final do mês. Tá tendo uma leva de YCS pra rolar aí, né? Vai ter uma leva de YCS pra acontecer ainda. O Paulo tem 5 YCS pra jogar pela frente aí, sei lá. Então, vai ter alguns torneios ainda pra rolar. Regionais, mais YCS. Eu vejo facilmente a gente passando de outubro com essa banlist atual. Com essa pool aqui. E se lançar uma banlist, qual é o apego que ela vai ter? Sinceramente, o apego que eu imagino que essa banlist vai ter vai ser simplesmente mexer em algumas questões do deck meta que já estão enchendo o saco há muito tempo. Esse encher o saco é claro que é muito subjetivo. E tem Mega Team, que é o próximo produto pra vir, que já na verdade já lançou, se eu não me engano, lá fora, né? Só não chegou pra gente aqui no Brasil ainda. Então tem Mega Team pra você considerar nessa equação. E aí, o que vai rolar? É muito difícil, é meio difícil, mas tem alguns hits claros e óbvios. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, acaba me soando, ficando com medo de sair uma banlist simplesmente meio porca, de fazer alguns hits meio óbvios, que tudo bem, é bom pro jogo, mas tá longe de ser uma escala de prioridade. Seria uma boa banlist deles dar uma limada em algumas coisas que deveriam ter sido mexidas há um tempo e não foram. Acho que é um bom momento pra você simplesmente podar arestas, porque tá tendo espaço pra isso no momento. Fora de que o Caixeira precisa tomar coisas. Mas ele vem de reprint na Mega Team, talvez seja a melhor coisa que vem lá. E aí? Vamos debater um pouquinho sobre porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então eu vou pedir o auxílio aqui do meu incrível DB com o Moki Moki. Muito obrigado, SamBR. Lá, muitos anos atrás, você estabeleceu que em vídeo de banlist, quando o cara vai fazer o vídeo dentro do DB, você separa as cartas limitadas e banidas com a carta do Moki Moki. Ninguém fazia isso antes. Esse prêmio é seu, SamBR. É isso. Bom, vamos comentar um pouquinho aqui, né, cara? A começar com hits óbvios, que é esse cara aqui. Não sei se todo mundo conhece, ele é o Calamity.
E com a carta nova aí que chegou, eu até esqueci qual é, aquele Tzolk'in, eu não lembro o nome, Crimson Dragon. Com o Crimson Dragon aí, é muito zoado ter a possibilidade de rolar esse cara aqui. Então ele é um Calamity que ele entra dando um pseudo Azathoth, né? Só que ele ativa o efeito, mas você não pode responder. Mas quando ele entra, acabou o jogo, o cara não pode ativar as coisas. Então é um hit muito óbvio, muito óbvio, que simplesmente não prejudica ninguém. É muito fácil dar hit de banimento nesse cara. Não tem por que esperar, tá bom? Então esse é o primeiro hit muito claro e óbvio que não tem por que não acontecer. Provavelmente vai acontecer. Outro hit que, penso eu, é claro, extremamente óbvio também que pode acontecer e não vai atrapalhar ninguém, é o vírus. Tá na hora, né? O vírus aí, já vi gente falando que é um vírus limitado, não vejo por quê. Banido. Tem outros vírus que tem outras questões, outras propriedades, mas esse vírus aqui para Spell Trap é muito cagado. Então o Labyrinth já caiu um pouquinho, mas ainda tá no topo do jogo e não vejo por que essa carta deveria continuar aí, né? Se lembrando que estamos num momento muito zoado do jogo, proporcionado também, né, por uma das cartas que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o fato de as coisas estão se misturando, né, gente? Estão se misturando. Não tem como mais você ter uma análise objetiva sobre o uso de carta em determinado estilo de deck. Isso não existe mais. Por exemplo, cartas como o Mystic Mine, que eu lembro que na época era se falado como o tal do mal necessário, é só deck de controle que vai tentar usar isso aqui, deck de stun e afins. Se fosse, tava até ok, porque ele tá todo num espectro de deck que eu vou usar carta anti-back row. E tá tranquilo se fosse assim. Não é esse o ponto. Com o decorrer do jogo, isso passou a ser usado como cartas de deck de combo, que usava como carta Go in Second para desligar a mesa de monstros, que era o que estava em alta na época. Então você acaba tendo a carta que foi criada para um uso específico e fatalmente ele vazou para ser usado em outro nicho de deck que está na contramão das cartas usadas contra ele. Esse tipo de carta, como Floodgates também, né? Revelry, Gozen, Dark Bee, Vírus, de Barrier, que eu esqueci de colocar aqui, mas é uma carta que eu quero muito mesmo que aconteça alguma coisa. Como é que é o nome da carta aqui, ó? Cacete. Barrier. Cadê a desgraça do Barrier? Beleza, tá aqui, já tá listado o Barrier. Então, esse tipo de coisa acontece. E o vírus é parecido. Se você tem um deck que consegue botar um Exceed grande, de nível alto, e você pegou o vírus com um TTT fake, se você escavou com Prosperity, ou se você comprou o Hard Draw no site que você colocou, você vai usar esse tipo de coisa. Não tem por que isso acontecer, tá ligado? Então o vírus é um hit muito fácil de acontecer também. Não vejo muito por que não aconteça. A gente entra em algumas questões subjetivas, né? Falando primeiro de cartas banidas. Algo que eu imagino que possa acontecer é algo com o Dragon Link, né? O Dragon Link ganhou o Mundial, por exemplo. Tudo bem que a pool do Mundial é completamente ignorável por qualquer jogador de Yu-Gi-Oh! Deveria ser, mas talvez tenha um impacto, né? O Dragon Link já tem tempos que não toma alguma coisa e ele é uma dessa leva de decks que tá aí há muito tempo, muito antes do que o Caixeira que tá desde o começo do mês, do começo do ano, por exemplo, muito mais do que o Splash que tá desde Pot, muito mais do Math Mac, muito mais do que toda essa porra, né? E aí o carro-chefe pra simbolizar isso seja talvez o Striker Dragon, que já tá até limitado, né? Ele já chegou a ser o bode expiatório, né? Foi um bom hit na época, um bom hit no Striker Dragon, algo pode acontecer no Dragon Link. É simplesmente o avatar da escolha de um deck. E qual é o hit que você faz que impacta e impacta muito na dinâmica do deck? O Striker Dragon impacta demais, demais mesmo. É um hit muito importante, enfraquece legal e ao mesmo tempo você não mata, aí é que entra a parada. Essa banlist ela não vem pra matar ninguém. É por isso que eu disse sobre o limbo temporal dela, né? A falta de objetivo claro. Não tem um objetivo comercial muito claro. Tem aí as coisas de Mega Team, mas a próxima coleção não vem pra colocar um deck meta no topo do competitivo, até porque no TCG nós já ganhamos um deck novo, né, que é o Unchained, que é um deck sem expectativas, mas que já entrou no competitivo, então o Duelist Nexus lançou um deck meta, colocou o Purlick no patamar acima e tem a Chimera, então tem decks novos vindo aí pra poder jogar no meta, tá ligado? Então a falta disso faz com que não seja muito claro os hits. E aí você acaba tendo a chance de fazer esse tipo de hit em coisas que estão aí há muito tempo. Eu nem lembro se era isso que eu ia falar. Eu comecei meu argumento, eu me perdi quando eu desviei aqui, foda-se. Mas é um hit que eu imagino que possa acontecer, é esse Striker Dragon aqui. De limitado, meio que é por aí, tá? É claro que tem coisas que eu vou pontuar que
particularmente eu gostaria, mas que eu acho que não vai acontecer. Eu falei tudo aquilo pra dizer que, como não tem esse objetivo claro, o objetivo acaba não sendo matar nenhum deck. Você pode até mexer a ponto de enfraquecer em algum nível, mas o objetivo é que todos continuam existindo, tá? Esse é o objetivo dessa banlist, mexer em coisas pra te dar a impressão de que coisas estão sendo feitas e ao mesmo tempo fazer com que todos eles continuem existindo. Esse é o cerne da parada. E aí que, só pra poder pontuar alguma questão de banimento que gostaria que tivesse mesmo, é duas cartas, uns Lingering Through the Glade chatíssimo, que é o Dimension Shifter e o Droylock Bird, né? O Gama foi limitado, essas duas cartas mereciam pelo menos a limitação. Mas o banimento é o ideal. E não vejo coisas assim acontecerem. O Shifter tem uma pseudo coisa de acontecer aí. O semi-limitado, igual é no Master Duel, eu acho preguiçoso, eu tenho preguiça de pensar nisso. Talvez uma limitação possa acontecer, porque é uma das formas de você irritar o Kashira, que é um dos guys que tá vindo na porra da Mega Team, com cartas caras e relevantes pra coleção. E você mexe no deck sem mexer na engine. Eu acho que é um hit entre os dois, e sem falar que a comunidade no geral odeia o Shifter e acha o Draw ok, o que não é verdade. O Draw e o Shifter são escrotos. O Shifter é mais nichado que o Draw, mas eu odeio ambos iguais. Mas o Shifter é quem tem chance de tomar. Queria muito que o Draw tomasse pelo menos uma limitação, o banimento é o ideal, mas o Shifter eu vejo com potencial de limitação em cima dele, porque é o hit no Kashira sem irritar o Kashira diretamente. Mas hits no Kashira vão acontecer, a gente entra na zona de limitação. Eu acho difícil acontecer um outro hit no Arise Heart, por exemplo, creio que não. E como o hit no Kashira, que é o deck que tá no topo do competitivo aí há muito tempo, desde que o Charlaments morreu, ele tá no topo do competitivo, o que pode acontecer no Kashira, olhando na perspectiva que eu disse que é o modo no qual eu tô olhando essa banlist. Hits sem que o deck morra. Coisas precisam ser feitas. Quais são as cartas caras da coleção? O Fenrir é caro. O Fenrir pode ter hit? Pode. O Unicórnio é barato. Não é tão caro, pelo menos. Era barato na coleção lá de Darkwing Blast do ano passado, né? Já fui semi-limitado, por exemplo. O que veio de caro depois? Teoses e o Paraísos. Paraíso e Teose são cartas muito caras lá da coleção do começo do ano. Entenda que a Konami não ganha mais R$1 com a venda daquela coleção, porque aquela coleção já foi vendida. A Konami ganha no que ela vende no lote inicial. A partir daí, o que acontece no mercado paralelo, no mercado secundário, entre players, não entra no bolso da Konami, tá? Então, vai vender o Photon Hypernova, já vendeu, meu irmão. Mas tá vindo agora na Mega Team. E é um puta incentivo você querer comprar um deck de Kashira, por exemplo, dentro da Mega Team. Vale a pena eu mexer no Teoses, no Paraíso, que são cartas extremamente caras? Não sei, eu acho que não vai rolar. Claro que hit no Teoses eu acharia muito bem-vindo mesmo. Mas quais são as cartas que não tem esse status? Cara, tem algumas. O Shangri-La é uma que tem esse status, o Unicórnio tem esse status, o Birth tem esse status. Essas são as cartas que têm os status de cartas baratas e que não prejudicam a venda e que são cartas muito importantes também, tá? Eu vejo nessa banlist o Unicórnio vindo a 1, por exemplo, já foi a 2, eu imagino que vir a 1 não é nenhum problema. E aí eu imagino que 2 hits direto no Kashira vão acontecer. Tô muito em dúvida em quais podem ser. De repente colocar um Teoses e fingir que mexeu nele, por exemplo. De repente colocar um Birth A1 ou banir o Birth. Banir o Birth eu acho que seria bem bom. Assim como banir o Teose, mas como eu disse, o Teose é um monocard, né? É difícil. O Shangri-La é uma das cartas que destoa completamente do Kashira. Eu acho que é bem incoerente o Shangri-La com o deck de Kashira. Mas no mundo onde você vai tirando as possibilidades que o Kashira já tinha, o Shangri-La é uma forma que você conecta até nível 7 genérico pra poder colocar o Fenrir do lado, tá ligado? Então eu acho que tem até esse apego. Quanto mais fraco o Kashira for, mais apoiado no Shangri-La ele pode se tornar. Então o Shangri-La acaba não sendo um alvo de banimento do meu ponto de vista por causa disso. O Arise Heart porque é o boss e é o bicho final. Pode ser que a Konami bana ele, porque já limitou na última banlist, mas eu acho que não. Acho que eles vão manter as coisas de main deck e vão deixar o Shangri-La e o Arise continuar existindo. Aí entra o palpite que eu sinceramente não sei, porque aqui não é uma wishlist, é que eu imagino que vai acontecer. E aí nesse ponto de vista, acho que o Uni acaba indo a 1 e alguma coisa acontecendo com o Birth, né? Eu queria muito que fosse tudo ao mesmo tempo, né? Mas aí, o Birth vai ser banido, vai ser limitado, tá ligado? O Birth é uma carta que te dá muita continuidade mesmo, além de te ajudar no early, se extender, dar o normal sumo extra. A ausência do Birth é desastrosa. Então, o banimento nele eu acho legal. Você não mata o deck, no sentido do deck, dá pra jogar, competitivamente falando ele sai.
mas o Fenrir ainda é uma carta que existe, o Arise é uma carta que você ainda pode usar, tá ligado? Você ainda tem os Paraísos pegando Teosic, pegando o Uni, ainda existe tudo isso. E aí eu não sei se é um hit muito inteligente, mas eu acho que é algo nessa esfera. Não creio que o Teosic vai tomar alguma coisa. Acho que seria bom o Teosic tomar, tá ligado? Você fazer o Kashtira ser o que ele é no Master Duel, pode até ter Paraísos, vai ter a Rise Heart, mas não tem um Teosic. Teosic banido e o Unicórnio A1, por exemplo. O Unicórnio só pega o Birth. Ou até, talvez nem precise, aí você tira mais Fenris. Não sei, tá ligado? É muito difícil, muito difícil. Creio eu que o Teosic não toma, por ser um Money Card. Se tomar, vai a 2, por exemplo, um hit idiota desse. O Uni, acho que tá fácil ele ir a 1, e aí o Birth talvez seja a carta barata que cabe completando o círculo aí do Kashtira indo banido ou a 1. Novamente, é um hit que, sinceramente, eu não tô te acrescentando em nada, mas imagino que é o que vai acontecer. Parece ser, com o aspecto comercial, o melhor a ser feito nesse momento, não visando Photon Hypernova, visando a Mega Team. Bom, prosseguindo, a gente vai mexer em algumas outras coisas, né? Então, Runic, Fountain, tinha ido a 2 na última banlist. Não sei porquê, acho que e a 1 agora é fácil, é tranquilo, é de boa. Pode mexer na tipo também? Pode, mas a Fountain indo a 1 já ajuda. E sempre que a Fountain morrer, você pode fazer o Gary e pegar a Fountain do cemitério. É bem tranquilo, cara, é um hit muito fácil. E você acaba mexendo nessas coisas de decks mais pra trás, né? Já que de novo não tem um aspecto muito claro na banlist para acontecer, muito urgente. Tanto que eu acho que eles vão deixar isso aí por um tempinho, tá? Então o Cits é fazendo esse tipo de hit. A banlist é pra fazer esse tipo de hit mesmo, creio eu. A parar algumas arestas. Até pra poder pavimentar o espaço pra você poder lançar novas coisas sem precisar que, teoricamente, eles tenham um power creep muito alto. A forma de você controlar o power creep é controlar o poder das coisas que existem. Essa é a forma de controlar o power creep. Porque aí pra você lançar uma coisa nova, supondo que o que tem agora não tem um poder tão elevado, eu não preciso fazer tanta força, roubar tanto no design pra fazer com que o meu novo produto seja bom, entende? Então mexer nas coisas que já existem é o melhor caminho. É o melhor caminho. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando encosta no deck dele, mas eu acho que todo deck tinha que ser mexido, mano. Todo deck tem um nível de relevância, mexe em alguma carta, tá ligado? Eu acho que deveria ser assim, mas não é o que eu acho aqui. Não é o que eu quero, é o que eu acho. Enfim, e aí nessa vibe do Splite, do Runic, né, tem o Splite também, né, o Bluezão vai ir a 1, o Blue tem o mesmo apego das cartas que eu falei, do Fenrir, do Teoses, então acho que o Blue não vai ser o hit, tá ligado? Não vai ser o hit, o Blue vai continuar a 3 e aí acaba sobrando o pato pra Jet e Starter em A1. E aí você transforma de vez o deck de Splite em uma enginezinha como ele já vinha sendo. Ao mesmo tempo você deu uma mini enfraquecida no Runic, que roda junto com ele. Os Evil Twin continuam tudo full. O Splite é uma engrenagem para deck de nível 2 genérico, então se qualquer deck que consiga colocar os nível 2 no campo, passe por Sprint, tá de boa, você consegue conectar o Splite mesmo assim e tem as coisas grátis que o Splite te dá. Só que você tirou a possibilidade do deck jogar mais puro, né? Tipo assim, eu acho que é um hit ilusório, não é um hit bom. Eu gostaria muito que o Gigante fosse banido, ou o Sprint fosse banido, alguma coisa nesse sentido, ou o Blue e tudo que fosse algo assim, tá ligado? Nem isso eu gosto, mas enfim, acho que o Gigante banido é o que faria realmente você tentar colocar um nível de justiça, mas não tá falando de justiça, estamos falando de banlist. E nesse nível, eu acho que isso aqui é a melhor forma que eles conseguem fazer de mexer no deck, parecer que mexeu, e ao mesmo tempo deixar ele continuar jogando por aí, não puro, mas com outras coisas. Acho que é bem plausível de se pensar nisso, tá? Aí você passa um pouquinho e entra na carta bem estranha que é a Brand Fusion. Brand Fusion teve o print do OTS Pack, né? Ela foi Ultimate, ela foi printada como carta Ultimate. Isso blinda a carta de tomar hit na banlist? Eu não sei, eu acho que não, tá? Eu acho que o Brand Fusion tá muito fácil de tomar o hit A1 agora. E A1, não ser banido. Tem agora um deck no competitivo, que é o Chimera, que usa a Brand Fusion. Inclusive, o Chimera é um deck que tem pouca carta, né? Ele tem poucas cartas de starter e tal, por isso que você precisa de algum apoio extra. Se você usa um deck mais puro, você precisa de algum pote, com certeza. Se você não usa, você acaba usando a Brand Fusion, porque você pode jogar o Gazelle e o Gazelle pega a cobra, que vira o Sword Knight. Então com Brand Fusion você starta a engine de Chimera, por exemplo. É um plus nesse sentido. Então além de ter sido Ultimate, ainda é um apoio para uma engine de um deck de um tipo novo, que é o Illusionist, que fatalmente isso vai ser forçado goela abaixo pra gente no futuro próximo. Criar um tipo novo não tinha a menor necessidade, eles criaram, e como eles criaram, eles querem que você compre. Não só agora, mas pro que vai vir pra depois. E a Brand Fusion ajuda esse deck. Nesse cenário, essa carta vai a 1, vai a 2, eu acho muito retrógrado e atrasado a gente tá pensando nisso, tá ligado? Mas
todo meta após meta o Dash pra tá por aí, cara. Eu não vejo porquê. É a mesma vibe dos outros decks. Se você acha que o Splice precisa ser mexido em algum nível, não tem como você achar que a Brand Fusion não precisa ser banida, só porque você gosta da porra dessa carta. Essa carta é fácil, mano. Uma das cartas mais roubadas individualmente que tem por aí no jogo, tá ligado? E o Math Mech já foi banido limitado por muito menos. A Brand Fusion IA1 eu acho que é bem plausível, cara. Bem plausível mesmo. E vai sempre nessa vibe, nessa linha no qual eu tô pautando as minhas opiniões, de mexer em coisas paralelas, porque não tem um hit muito claro e óbvio pra poder rolar, tá ligado? Esse hit claro e óbvio é o banimento do Kashira. Você acha que a Konami tá pensando nisso? Você acha que o Kashira é um tier 0? Você acha que a Banlist vem pra pautar isso? A morte do Kashira? Eu acho que não. Acho que não é o pensamento. Mas enfim. Mas falando, já que a gente falou de Kashira, tem o Prosperity. O Prosperity precisa IA1. O Prosperity tá quebrando a porra do design do jogo, inclusive ajudando essa parada que eu falei, de decks poderem usar coisas que não faz parte da sua engine. Isso não deveria acontecer. O Prosperity é o pot mais forte de longe, e eu já fiz o vídeo inteiro falando de pots, de porquê eu acredito sim que eles deveriam ser mexidos no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Ah, mas vai mexer na consistência do meu deck. Meu irmão, a gente tá em 2023, cara. Tem tanta forma diferente de você tratar a jogada. Esse pot só traz desgraça. Eu não gosto mais dos pots no jogo. Bizarramente. E o Prosperity é o pior deles. O melhor, na verdade. Por isso que ele é o pior. Em questão de saúde, né? Então o Prosperity A1 é muito bom. E você tá mexendo de quebra no Kashira. Tá mexendo no Pearly. Tá mexendo em qualquer outra porra de deck que use o Prosperity. Pra sempre. E aí diminui até a chance de você ficar tomando essas Floodgate Hard aí de side deck. Que, como eu fiz no meu vídeo falando de side deck, é um dos conceitos de quando você tem essa oportunidade de fazer o teu side pra ir primeiro. O Prosperity ajuda pra caralho a conectar tudo isso. De fazer com que o teu deck use cartas que o side do oponente não tá preparado para, e nem deveria, porque o teu deck é deck de combo e você tá usando a porra de uma Floodgate. Que porra é essa? O Prosperity te ajuda a encontrar essa carta. O Prosperity limitado ia ser muito bom pro jogo, muito bom mesmo. E assim, eu tô falando de tantos e tantos hits, eu acho que nem vai ser uma banlist tão grande, tá? E até poderia citar o Magna aqui, sinceramente não sei, o Magna vai limitado? Ele foi limitado no OCG, já tá limitado no Master Duel. Talvez respingue por aqui. Acho que precise? Não, não acho que precise. É de longe o melhor bicho? É. No momento tem cenário onde tem deck Light Dark e os bichos são muito relevantes? Não tem. Vai vir de repente na Mega Team, é uma carta de dinheiro também. Não sei se a limitação do bicho é algo que vai acontecer por aqui. No final das contas, eu não sei de nada. Eu sei que o Fenrir poderia ir a 2, mas como eu disse no sítio do Kashira, acho que só vai acontecer cerca de 2. Plus Shifter, plus Prosperity. Esses são os hits que eu acho que vai rolar no Kashira. E no Pearl, só pra dizer que você bateu o Sleep Memory, talvez vá a 2. Talvez. Mas teve o suporte do Imperial Noir na nova coleção. Vão querer já mexer de novo no Pearl, que tomou o Delicious Memory não tem nem muito tempo? Eu acho difícil, tá? Mas eu acho que essas são as cartas plausíveis de tomar hits nessa banlist, tá? Eu acho que vai ficar meio que nesse range. O que você acha, né? Provavelmente é uma opinião tão idiota quanto a minha, mas você pode deixar ela nos comentários. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.